Olá, o Justiça em Questão de hoje mostra mais uma ação do CRP Itinerante, projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que leva o serviço de reconhecimento espontâneo de paternidade aos bairros da capital mineira. Conheça o programa Pontualidade, iniciativa criada pelo Judiciário Mineiro para agilizar o atendimento de demandas em comarcas do estado. Fui intimado e agora? Veja como proceder ao receber uma intimação. Entenda como é feita a proteção e o registro de criações intelectuais. Veja ainda quais inventos não podem ser registrados no Brasil. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Desde o final de 2018, o TJMG desenvolve um trabalho de cooperação para dar respostas mais ágeis às demandas que são encaminhadas às diversas comarcas do estado. A equipe, formada por juízes, cooperadores e assessores judiciais, tem como principais objetivos a solução eficaz das questões que chegam ao Judiciário Mineiro e o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Falar em pontualidade parece uma utopia, principalmente em um país em que o atraso já é visto como um hábito cultural presente nos mais diversos setores. Mas aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, além de ser uma missão, esse substantivo feminino é o nome de um programa que possibilita a cooperação de juízes, preferencialmente nas unidades que se encontram com acervo represado à espera de atos judiciais e nas comarcas sem juiz nomeado. Atualmente, 2 juízes cooperadores convocados pela presidência do TJ e uma equipe de mais de 20 assessores judiciais selecionados via concurso atuam de forma pontual no socorro a demandas de diversas comarcas. A nossa atuação, ou seja, a minha e a do Dr. Rui, é apenas de execução. Nós pegamos o processo, orientamos os assessores, minutos a sentença, nós corrigimos e a partir daí, se tiver tudo ok, a gente assina e fica pronto o sentenciamento para retornar à comarca de origem. As comarcas são selecionadas por meio de um mapeamento, mas também podem solicitar à presidência do TJMG que avalie a necessidade de cooperação junto à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Além de atuar remotamente aqui da capital mineira, em alguns casos, o juiz se desloca até as comarcas para realizar audiências. Desde o início do projeto, em novembro de 2018, até o início de agosto de 2019, foram resolvidos quase 13 mil processos. O diferencial do Pontualidade é a solução remota criada também para os processos criminais com o uso da ferramenta SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Ela permite a gestão e processamento eletrônicos de documentos, expedientes e processos administrativos sem a utilização de papel. O sistema confere celeridade ao andamento dos processos e permite o compartilhamento de informações de forma simultânea. Digitaliza-se o processo, ingressa com ele de uma forma no SEI, tramita aquele processo ao juiz e autoriza o juiz a assinar à distância, permitindo que assim que é feita a assinatura, é lançado aquilo no procedimento de tramitação de documentos, o escrivão lá na distância imprime o despacho, certifica e junta aos autos. Então, nós resolvemos uma situação grande, principalmente com medidas urgentes. Pense aquelas medidas relacionadas à violência doméstica, que infelizmente hoje é uma tônica, né? Em recente inspeção ordinária do CNJ, Conselho Nacional de Justiça ao Tribunal Mineiro, um dos trabalhos apresentados foi o Pontualidade. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, avalia que a produtividade apresentada pelo programa impressionou até mesmo a Corregedoria Nacional de Justiça. O Corregedor Nacional de Justiça, o CNJ, teve a oportunidade de visitar e conhecer o Pontualidade, que realmente hoje é um modelo exitoso e de sucesso para todo o Brasil, se assim entenderem de implantar. Ou seja, é uma medida econômica e uma medida absolutamente eficiente. O
nosso dicionário jurídico esclarece mais uma expressão usada no universo do direito. Entenda o que significa venda casada. Venda casada é uma venda que já está feita, para mim. Venda casada? A pessoa vende uma coisa para um e pega, e aí depois vende para outro de novo. Venda casada? Não faço a mínima ideia. Venda casada? Deve ser duas coisas, né? Uma coisa casa um produto com o outro, não é isso não? Existe a venda casada quando o consumidor, ao comprar um produto ou serviço, leva outro que não desejava ou cuja aquisição não ficou clara no momento da transação. Isso ocorre, por exemplo, se o banco obriga o consumidor a aderir a um título de capitalização para obter um cartão adicional. Voltamos daqui a pouco para falar sobre os direitos e deveres de quem recebe uma intimação. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma dúvida muito comum recebida pelos canais de comunicação do TJMG é sobre o que se deve fazer ao ser intimado. A intimação é uma ordem de qualquer autoridade judicial, civil ou militar que obriga a pessoa a fazer ou deixar de fazer algo com base na lei. Quem recebe uma intimação é obrigado a comparecer à unidade que deu origem à convocação na data e na hora estipuladas no documento. Saiba mais na reportagem. A primeira coisa que a Ivana faz quando chega ao trabalho é buscar os mandados que vai cumprir no dia. Ela é oficial de justiça há 13 anos e conta que uma das atividades mais frequentes na profissão é a entrega de intimações. Tarefa que, segundo a servidora, pode ser um desafio. Teve uma vez que expliquei tudo para ela e tal. Ela me recebeu de toalha, apenas enrolada de toalha, falou que não ia. E pegou o mandado e rasgou o mandado na minha cara. Rasgou e tal, ficou toda exaltada, entendeu? E bateu o portão na minha cara. Ricardo também é oficial de justiça e passa por situações inusitadas no dia a dia. Para ele, um dos motivos das reações variadas é que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer quando recebem uma intimação. Algumas pessoas ficam curiosas, outras ficam um pouco nervosas. A gente procura explicar que é necessário procurar um advogado, porque quando você tem um problema de saúde, eu falo muito isso, você deve procurar um médico para ter uma orientação, né, da sua situação. Quando você tem um problema na justiça, você realmente tem que procurar um advogado. E aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um advogado, a gente orienta a procurar a Defensoria Pública. Nos canais de comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as dúvidas sobre intimação também são comuns. É um dos atos externos do Poder Judiciário que é praticado pelo oficial de justiça, de forma que seja informado ao cidadão uma ordem que o juiz precisa que ele cumpra. Pode ser, por exemplo, comparecer em audiência para ser ouvido, ou também pode ser para comprovar o pagamento de algum valor. A intimação é uma ordem judicial e, por isso, deve ser cumprida. Quem não respeita as determinações pode responder por desobediência e até ser preso. O diretor da Gerência de Cumprimento de Mandados do TJMG explica que situações em que o cidadão se recusa a receber o oficial de justiça são frequentes. A ordem foi emanada pelo juiz, ele é apenas o longa-manos, né? A mão longa do juiz, que está lá cumprindo aquela ordem, né? E dando conhecimento ao cidadão, inclusive, do que está decidido em um determinado processo, para que, inclusive, ele possa constitucionalmente recorrer, né? Não ser, às vezes, aí, julgado à revelia, por exemplo, né? Então, esse caso da revelia, ela acontece justamente por isso. É quando não se consegue, a justiça não consegue encontrar o cidadão para que ele venha fazer a sua defesa. O oficial de justiça tem 20 dias para cumprir o mandado. Ele pode voltar ao endereço outras vezes se não encontrar o cidadão. O oficial de justiça, de forma
legal, né, ele tem a obrigação de comparecer até 3 vezes naquele endereço, não mais que isso, porque senão fica eterno, né? Então, e existe também uma questão de prazo. O próprio oficial tem para com a instituição uma questão de prazo, que é o prazo que ele pode ficar com aquele mandado em posse. Nós podemos ir à noite, sábado, domingo, feriado, e o que, na verdade, determina o nosso horário de trabalho é a própria pessoa. Agora, se ela nunca é encontrada, então nós oficiais começamos a suspeitar de ocultação. A Lei 9.279, de 96, assegura o direito de autoria sobre produtos industriais, artísticos e conteúdos científicos ou literários para inventores ou responsáveis pela criação. O projeto poderá ser registrado por um determinado período de tempo, evitando situações que possam configurar plágio. Entenda mais na entrevista. Dr. Matheus, falando sobre propriedade intelectual, ela não se refere apenas a bens materiais, fala também de imateriais. Como é que se conceituaria cada um dessas ideias? Na verdade, os imateriais seriam aí as criações que ainda não foram fixadas em um meio. Elas, podemos dizer que elas estariam aí na cabeça do inventor e do criador. Os materiais, obviamente, são transformados, aqueles bens imateriais transformados em bens materiais. Esses podem ser, de fato, protegidos? Sim, sim. As ideias não são protegidas, inclusive há uma vedação legal. A própria lei diz isso. Então, o autor, o inventor, deve transformar aquela ideia sua em um objeto para que esse objeto possa ser aí protegido. E como que é o passo a passo para se proteger uma criação? Bom, falando aí de obras literárias, artísticas, a gente pode procurar a Biblioteca Nacional. Lá são feitos esses registros. Com relação a marcas e patentes, os inventos ou o comércio, né, a indústria, eles são protegidos aí por registro do INPI. Essa proteção dessas criações dura para sempre ou elas têm um prazo de validade? A maioria delas tem um prazo de validade. A gente pensando em obras artísticas, literárias, tem um prazo de proteção de 70 anos. O software, por exemplo, 50 anos. Patentes, temos 20 ou 15 anos. E a marca são períodos de 10 anos. A cada decênio, você tem ali aquela proteção garantida. Vencido esse prazo de proteção, o que acontece com essas obras, com essas criações? Algumas delas, ou podemos dizer a maioria delas, cairiam em domínio público. Ou seja, o autor, o inventor, não tem mais exclusividade de uso sobre aquele bem. Outras pessoas, enfim, o público em geral, pode utilizar delas. E como é que se faria, então, para proteger algo por mais tempo? É possível, talvez, renovar essa proteção? Sim. Algumas destas obras, elas têm uma renovação. Por exemplo, a marca, quando a gente faz o registro de marca no INPI, a cada 10 anos eu posso renovar ali a minha exclusividade de uso daquela marca. Por que é importante para o criador proteger a sua criação? É mais por uma questão de plágio? Por que seria? Também. As obras autorais... podemos pensar aí no plágio, que tecnicamente é chamado de contrafação. O ideal que se registre, por exemplo, um livro na Biblioteca Nacional é para você fazer prova de que aquele livro foi você que escreveu. A marca da sua empresa ou do seu serviço, ela deve ser registrada para você se defender no mercado por um concorrente, por exemplo. Bom, se eu tivesse o interesse de proteger uma criação particular ou a minha startup, que está muito em voga no momento, o que eu poderia fazer? Bom, como dito, as ideias não são registráveis, nós temos que transformar aquela ideia num software, por exemplo. O software pode ter o código-fonte registrado em INPI, ou transformar isso num aplicativo, que não deixa de ser um software, mas tem uma marca. E esta marca, sim, façamos o registro dela no INPI para proteger aquela empresa, aquela startup. No próximo bloco, nossa equipe mostra mais uma edição do CRP Itinerante, projeto do Tribunal de Justiça Mineiro que leva o serviço de reconhecimento espontâneo de paternidade aos bairros da capital mineira. Voltamos em instantes.
Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça Mineiro condenou 7 pessoas que caçaram animais silvestres a pagarem R$30 mil ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. A decisão é uma reparação por danos ambientais e modifica a sentença da comarca de Boa Esperança. Segundo a denúncia do Ministério Público, entre 2009 e 2010, os acusados abateram e fotografaram jacarés, pássaros, peixes e outras espécies sem autorização dos órgãos competentes. Na casa dos integrantes do grupo, foram encontrados equipamentos de caça e pesca, armas de fogo e munição. Os desembargadores da 5ª Câmara Civil consideraram que havia provas suficientes de que os acusados causaram danos à fauna. A Justiça condenou um homem a 17 anos de prisão pelo assassinato de uma colega de trabalho. Ambos trabalhavam numa rede de drogarias e se desentenderam por causa de uma dívida. O crime ocorreu na área rural de Contagem, em agosto de 2018. O réu ofereceu carona à vítima e, no trajeto, desferiu vários golpes e a matou com pedradas na cabeça. O tribunal do júri considerou que ele utilizou um meio cruel e agiu de forma a impedir que a colega reagisse. O réu confessou que ficou enfurecido porque a mulher declarou que não tinha como pagar os R$500 que devia a ele. Além do crime, o condenado ainda furtou documentos, aliança de casamento, telefone celular e outros objetos da bolsa da colega. Um homem deverá ser indenizado em R$20 mil pela demora na Google Brasil Internet Limitada em retirar do ar um conteúdo ofensivo a ele. A vítima, que concorria ao cargo de vereador, descobriu um blog criado no Blogspot da Google, exclusivamente para atacá-lo. A empresa foi notificada, mas a página não foi excluída. Ela foi condenada pela Justiça de Ituiutaba a pagar R$2 mil e obrigada a fornecer dados para a identificação dos criadores do blog e a tirá-lo do ar. Tanto a vítima como a Google recorreram. O homem pediu o aumento da quantia. Já a empresa alegou que não controla as postagens dos usuários e que, diante da sentença, retirou o conteúdo ofensivo. Os desembargadores Aparecida Grossi, Roberto Soares de Vasconcelos Paes e Amaury Pinto Ferreira consideraram que a liberdade de expressão não pode ferir a honra e a reputação das pessoas e que os fatos causaram danos morais ao candidato. O Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas fez um novo mutirão em Belo Horizonte. O serviço torna acessível a todos o direito previsto na Constituição Federal de ter o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento. Durante os atendimentos, uma equipe do Conselho Nacional de Justiça acompanhou os trabalhos e elogiou a iniciativa que poderá ser implantada em outros tribunais do país. Foram 36 anos de buscas até Ebert conhecer o pai. A ausência dele e a falta do nome paterno nos documentos era um motivo de desconforto para o trabalhador rural. A gente vai fazer qualquer coisa com o documento da gente, a primeira coisa que a pessoa olha é o nome dos pais, né? E seu pai? Não tem pai não, né? Eu já brinquei com muitas pessoas, eu sou chocado, já falei. Ebert é de Montes Claros, no norte do estado, e conseguiu localizar o pai, Sérgio, com a ajuda de um amigo. Depois de alguns meses conversando por um aplicativo de mensagens, eles finalmente se encontraram. Já tem uns 3 meses que a gente está no Zap, só comunicando no Zap. Ele chora de lá, eu choro de cá. E estamos aí agora para fazer o exame de DNA, vamos colocar tudo certinho. Eu quero que ele coloque meu nome na certidão de nascimento dele, porque a coisa mais chata que tem é uma pessoa com o nome só da mãe e não ter o pai. O meu medo era da reação da família dele, entendeu? Porque eu não quero nada dele, graças a Deus eu tenho minhas coisas hoje, trabalhando, entendeu? E eu queria conhecer ele hoje, né? Hoje é meu dia, né? Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 5.500.000 crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento, o que pode trazer uma série de dificuldades na vida dessas pessoas. Por isso, o Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz periodicamente um mutirão de atendimento.
A 4ª edição do CRP itinerante foi realizada no Cartório de Registro Civil do Barreiro e recebeu mais de 200 inscrições. O mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, o CRP faz diariamente lá no fórum. Aí você fala, então para que precisa do mutirão? Porque muitas pessoas não sabem que o tribunal tem esse serviço. Quando a gente sai de dentro do fórum e vem para perto da comunidade, as pessoas descobrem o serviço e vêm. Tanto que a gente consegue concentrar num mesmo dia um número de pessoas maior do que um atendimento de uma semana. A juíza explica que o Centro de Reconhecimento de Paternidade funciona o ano inteiro no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Ela destaca a importância desse trabalho para preencher espaços vazios nos documentos e na vida das pessoas. Eu tenho pai no meu registro, então eu não sei explicar, mas eu imagino que quem não tenha tem um buraco assim, sabe, interno, de não conhecer a outra metade da minha história. Eu conheço uma parte, mas eu não conheço o resto. E isso é fato porque quando as pessoas são reconhecidas e conseguem, seja através de um DNA ou de um reconhecimento espontâneo, fechar esse ciclo, elas falam isso. Elas falam, nossa, agora eu me sinto completa. Além do reconhecimento de paternidade e de maternidade, o mutirão também ofereceu o exame de DNA sem custo. E para aqueles que não têm vínculo biológico, uma opção é o reconhecimento socioafetivo. Esse é o caso de Edson e Eduardo. O garoto de 8 anos não conseguia esconder a alegria de ganhar o sobrenome do papai do coração. Eu contei para minha professora, para meus colegas, para minha diretora, para todos meus amigos da minha escola e da minha família. Meu pai me deu Jesus no meu nome e meu sonho era ter Jesus. Como eu já tinha há muito tempo essa ideia de poder estar colocando o meu sobrenome no Eduardo, aí foi uma oportunidade que eu vi para a gente, para a nossa família, de estar resolvendo isso e estar esclarecendo também para ele situações que ocorreu na vida dele, na nossa em geral, né? Edson e a esposa Marília ficaram emocionados. Porque querendo ou não é um sofrimento, principalmente para mim, de chegar para ele e falar assim, não, filho, seu pai biológico, eu não quis ter, né? Eu não quis ter afetividade com ele, não quis ter compromisso nenhum com ele. E quem sempre foi o pai dele foi o Edson. Então, doeu mais em mim, eu acho que do que nele mesmo. Mas ele aceitou, não, mamãe, mas só tem um papai, que é o meu papai Edson. Histórias como a da família de Edson foram acompanhadas por uma equipe do Conselho Nacional de Justiça. Depois da visita, o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça elogiou a iniciativa do TJMG. Verifiquei que é uma iniciativa muito boa do Tribunal de Justiça de Minas, que tem dado muito resultado. Eu acho que nós vamos ainda avaliar com mais profundidade, mas é uma iniciativa que a gente considera como uma boa prática. E a boa prática ela é muito interessante que ela seja replicada em outros lugares. Os resultados aqui falam por si só. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.